Olá, bem-vindo ao curso de dimensionamento de lajes maciças de concreto armado. Nesse curso nós vamos pegar uma laje, três lajes na verdade, de um pavimento tipo, apresentado no livro do professor Tio de Carvalho. Então nós vamos dimensionar essas lajes utilizando um método mais prático, muito mais prático do que aquele que se faz utilizando tabelas. O que acontece é que geralmente os livros apresentam tabelas que são fornecidas, que são derivadas, na verdade, do método das placas. O método das placas é um método em que as lajes são solucionadas em séries, né? E estas séries, elas são truncadas, né? Cada autor decide que ponto vai truncar a série e aí, a partir desse truncamento, as tabelas são fornecidas, por isso que geralmente há uma pequena divergência naqueles valores, naqueles coeficientes apresentados por diferentes autores, porque depende tanto do coeficiente de Poisson, que alguns escolhem 0,2, outros escolhem 0,3, e também da questão do truncamento da série. Entretanto, fazer o dimensionamento de lajes maciços consultando tabelas, existe um trabalho extra, que é aquele que, como são muitos coeficientes, você precisa entrar diversas vezes na tabela e fazer interpolação daqueles valores. Então, primeiro você tem que ter a tabela em mãos e depois você tem que fazer lá a interpolação desses valores. Eu estou apresentando a vocês o método das grelhas, né, para a situação em que os apoios, no caso as vigas, são consideradas como rígidas. Né. Existe uma modificação também desse método, que eu vou apresentar posteriormente no próximo curso, que é a situação em que você considera que a deformação da estrutura não ocorre somente nas lajes, né, que as vigas também se deformam. E com isso você faz uma adaptação do método das grelhas para a situação. No entanto, estou apresentando aqui aquela situação em que os apoios, no caso as vigas, são considerados apoios rígidos. Esse é um método muito prático. Na maioria dos casos, fornece resultados muito próximos àqueles obtidos com tabelas, né, utilizando o método das placas. Eu vou fornecer o formulário completo para as diversas condições de contorno, para lajes maciças, né, essa questão do bordo apoiado, bordo livre, bordo apoiado, simplesmente apoiado, e bordo engastado, né? E muito bom. Nós vamos no final fazer a comparação dos resultados, ou seja, a gente vai é, comparar os momentos fletores obtidos lá no livro do professor Tio de Carvalho, e também as flechas. Nós vamos, né, chegar à conclusão de que os momentos fletores obtidos lá constam tabelas e também as flechas vão ser muito próximos àqueles que nós vamos obter aqui utilizando o método das grelhas para apoios rígidos. Então vamos lá. Quantos dimensionais maciços nós temos? 6 casos possíveis. Né? Lembrando que os casos que eu estou apresentando aqui, né, o nome que eu estou dando para eles, no caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6, não necessariamente são os mesmos nomes que o professor Tiago de Carvalho está dando lá no livro dele. Entretanto, as condições de contorno são as mesmas. É, aqui nós temos o seguinte, né? Atentar para a minha anotação aqui. Eu estou utilizando uma anotação. Né? Eu estou utilizando aqui
livros como Tiago de Carvalho, José Milton de Araújo, mas e também outros livros aí de método das placas, né? Livros de placas e cascas, né? Aqui a minha notação está adaptada para ficar um pouco parecida com a notação utilizada pelo professor Tiago de Carvalho, né? Essa notação você não vai encontrar exatamente igual nos livros que você consultar, porque eu adaptei a notação para ficar de uma forma mais didática, como eu acredito que ficou. E aqui, observando para essa imagem aqui, nós temos o seguinte: esse PX aqui é a parcela de carga, né? Parcela de carga na direção X, o PY, parcela de carga aqui na direção Y. O método é o método das grelhas, né? Nós não vamos entrar em detalhes da dedução do método, né? Mas ele advém de uma solução em que se faz a compatibilidade dos deslocamentos, né, como a flecha na laje, né, ela deve ser igual tanto na direção X quanto na direção Y. Então, né, se faz uma compatibilidade de deslocamentos na direção Y e na direção X, né, e uma solução genial, né, que é muito mais simples do que a solução em placas que leva em consideração, que na verdade utiliza de uma matemática um pouco complexa, né. Às vezes aparecem umas séries lá muito complicadas, né, uma solução assim muito rebuscada lá. Você tem que decidir onde que você vai truncar aquela série lá. E esta solução em grelhas é uma solução mais simples e igualmente genial. Então vamos para o primeiro caso aqui. O primeiro caso de uma laje é aquela situação em que a laje está simplesmente apoiada nos 4 bordos. Nesse caso, eu tenho sempre os momentos positivos na laje, né? Mas nesse caso, como eu não tenho engaste, eu não vou ter o quê? Os momentos negativos. Ó, os momentos negativos, né, que eu estou utilizando a notação XX para o momento negativo na direção X e estou utilizando XY para nomear o momento negativo na direção Y, porque eu estou utilizando uma notação mais ou menos parecida com a notação do professor Church, embora os meus coeficientes aqui não sejam iguais aos dele, né? Tem algumas modificações. Aqui, ó, o MY vai ser esse momento negativo aqui na direção Y aqui, esse momento que está fletindo a laje aqui na direção Y, e o MX aqui vai ser aquele momento que vai estar fletindo a laje aqui na direção X, fletindo a laje aqui na direção X. O XX aqui vai ser esse momento negativo aqui, ó, momento negativo aqui, na direção X aqui. Igualmente, né, quando houver um bordo engastado aqui, em cima, eu vou ter um XY, que vai ser um momento negativo aqui, na direção Y.